abscesso cerebral também é extremamente importante para o clínico geral, para o médico recém-saído da faculdade, não só recém-saído, mas também para outros especialistas, né? Visto que pode mimetizar uma outra ou qualquer outra patologia neurológica. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, eu digo se eu posso começar já. Pode começar. Posso começar? Todo seu. Então, deixa eu apresentar aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, tá ok. Tá? O pointer também? Tá. Tá, ok. Bom, para a gente adentrar, né, abscesso, o tema abscesso cerebral, explicação sobre uma infecção, é uma neuroinfecção, né, um abscesso, uma coleção de pus, né, uma infecção causada por bactérias piogênicas, formadora de pus, dentro da região intracraniana. Mas antes de começar a falar de abscesso em si, a gente tem que ter em mente que nem toda coleção intracraniana de pus é um abscesso cerebral, né? Por isso que vem na nossa cabeça alguns diagnósticos diferenciais, especialmente o de empiema, né? Qual seria a diferença de abscesso e empiema, sabendo que os dois diagnósticos, as duas patologias, são coleções purulentas, né? A gente está falando aqui na região intracraniana, mas as duas são coleções purulentas. O abscesso é quando a infecção, né? Essas bactérias piogênicas produzem, né? Elas colocam pus numa cavidade nova, numa cavidade que não existia. Elas formam uma cavidade infecciosa. Já o empiema é quando a coleção de pus se dá num espaço pré-existente. Por exemplo, né, o abscesso no parênquima cerebral, visto que o parênquima cerebral não é um espaço pré-formado, não é um espaço pré-existente, né? Quem faz aquele espaço, aquela lesão cística do abscesso é a própria infecção. E o empiema, que é quando a infecção se dá no espaço pré-formado, no espaço pré-existente, como nesse caso também na região intracraniana, no espaço subdural, né? A gente tem um espaço abaixo da dura mater, já pré-existente, não foi o pus, não foi a infecção que causou esse espaço, né? É um espaço que todo paciente, todo mundo tem, mas a infecção se deu nesse local. Como essa coleção purulenta está no espaço que já existe, a gente chama de empiema. Então, essa é a diferença. O empiema se dá em cavidades, em espaços pré-formados, já pré-existentes no paciente, espaços fisiológicos do paciente, enquanto o abscesso é um espaço criado pela própria infecção, tá? Nós vamos falar especificamente do abscesso, no final eu mostro só uma drenagem de empiema, algumas fotos para vocês, mas o aspecto, né, patológico, o aspecto macroscópico cirúrgico é muito parecido, tá? Só para a gente conseguir introduzir o tema em relação ao abscesso cerebral, é uma coleção purulenta, tem uma cápsula bem vascularizada, essa cápsula ela é formada no terceiro e quarto estágio, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre a formação do abscesso, a gente vai comentar sobre 4 estágios, né? Os últimos 2, a fase 3 e a fase 4, são as fases capsulares, que é quando a formação da cápsula, né? Mas quando o abscesso está formado, a gente fala que ele tem uma cápsula bem vascularizada. Isso é importante até nos exames de imagem, né? A gente sabe que essa vascularização permite com que alguns exames de imagem, especialmente neuroimagem, nos dê uma imagem bastante típica, que é a captação marginal, ou realce anelar, né? A gente sabe que o contraste de tomografia e de ressonância é endovenoso, ou seja, está dentro do vaso. Se eu tenho uma cápsula bem vascularizada, esse contraste vai realçar essa cápsula, vai me dar um formato de anel, como a gente vai ver no diagnóstico diferencial. E é precedida, né, a formação da cápsula por cerebrite, que é a inflamação do parênquima cerebral, né? As duas primeiras fases, tanto a cerebrite inicial quanto a cerebrite tardia, precedem a formação da cápsula, que são as duas últimas fases, tá? O primeiro tratamento que a gente tem conhecido foi na era hipocrática, né? Foi antes de Cristo, tratamento cirúrgico do abscesso cerebral. A primeira cirurgia relatada, bem conhecida,
foi por um cirurgião francês, né, o cirurgião Morin, em 1752. Em 1818, começou a se investigar a etiologia dos abscessos como um quadro infeccioso, né, um quadro pertencente às doenças infecciosas. Em 1924, já um grande passo no tratamento do abscesso cerebral com King. King, ele pregava a marsupialização. O que é marsupialização? Era você abrir o crânio, fazer uma craniotomia, você abria o crânio do paciente, abria a dura mater e chegava no abscesso, tirava o parênquima que estava sobre o abscesso, chegava no abscesso e ligava a dura mater na capa do abscesso. Você pegava a capa do abscesso, suturava na dura mater, colocava um material cirúrgico como gaze e deixava isso em comunicação com o meio externo, e a pressão intracraniana ia drenando e retirando, né, esse material cirúrgico junto com o material purulento. Em 1926, Dundee, né, Walter Dundee, que foi um discípulo de Cushing, né, o Cushing, que é considerado o pai da neurocirurgia, tinha um discípulo, né, que foi o Dundee. O Dundee já partiu para a linha da terapêutica com aspiração intracapsular. Então, você entrar no abscesso e aspirar o conteúdo para fazer o tratamento dos abscessos cerebrais. E Vincent, em 1936, popularizou a excisão. A excisão já é um tratamento mais antigo, né, que era você abrir e tirar o abscesso com a cápsula, mas foi popularizado aí em 1936 por Vincent. E Heinemann, em 1931, já começou a comentar sobre o tratamento medicamentoso com antimicrobiano, relatando já tratamentos bem-sucedidos no tratamento do abscesso cerebral, né? Então, a gente vai ver na terapêutica que o tratamento medicamentoso é um pilar importante no tratamento do abscesso cerebral, mas, na maioria das vezes, não é um tratamento único, né? A gente vai também conseguir discutir os motivos por que a gente não trata o abscesso só com medicação, tá? Essa é uma fotinha do Dundee. Alguns conceitos chaves que a gente vai discutir na aula para vocês. Quando a gente tem uma infecção intracraniana, a gente precisa investigar, né, pensar de onde veio essa infecção, né? E a gente tem algumas fontes. A fonte pode ser hematogênica, né, vir direto da corrente sanguínea, pode ser contígua, quando uma infecção está muito próxima, é vizinha do parênquima cerebral, e ela, por contiguidade, acaba cometendo o cérebro, o parênquima cerebral, ou um trauma direto, né? O paciente com trauma craniano, fratura de crânio, lesão de dura mater, também abre uma porta para a entrada de bactérias. Há alguns fatores de risco bastante conhecidos, como abscessos pulmonares, fístulas arteriovenosas, né? A comunicação do sistema arterial com o sistema venoso sem a interposição de capilares. A imunodepressão, também bastante batido, né? É muito óbvio, né, que o paciente imunossuprimido tenha uma maior preponderância a desenvolver uma neuroinfecção. E sinusite crônica, porque os seios da face estão numa proximidade muito grande com o cérebro, com a região intracraniana, né? Se você é vizinho de um local infectado, essa infecção pode chegar a você, né? Os problemas do vizinho podem alcançar a sua casa também. Então, sinusite crônica, especialmente por contiguidade, né, é também um fator de risco para desenvolvimento do abscesso cerebral. Em investigação, a gente, claro, abre mão de um armamento diagnóstico bastante grande, desde exames laboratoriais até exames de neuroimagem, mas nesse caso, principalmente para diferenciar de outras lesões, a neuroimagem é fundamental, né? Quando eu falo em neuroimagem, eu tenho dois exames bastante importantes, a tomografia de crânio e a ressonância magnética, né? A tomografia de crânio serve muitas vezes como um exame inicial, porque é um exame mais acessível, mais barato, ele é encontrado mais facilmente do que a ressonância, mas para realmente diagnóstico diferencial, programação cirúrgica, a ressonância ela é de uma importância bastante grande, tá? Nela a gente vai ver o que eu comentei para vocês de um realce anelar, ou seja, um realce de contraste, uma captação de contraste anelar, parecendo um anelzinho, a gente vai ver bastante imagem no decorrer da aula, e um edema, né? Porque aquela região do cérebro está inflamada, e isso causa um edema, né? Um dos sinais inflamatórios, um edema perilesional. Muitas vezes o edema é muito maior do que a própria lesão, tá? A gente sabe que um dos controles que a gente tem
clínico para edema cerebral é o uso de corticoide, né? Apesar da gente estar falando de uma neuroinfecção, há algumas indicações em que a gente abre mão também de uso de corticoide para melhorar a clínica do paciente, especialmente quando o edema estiver muito grande, né? Como é um edema do tipo vasogênico, né? Não citotóxico, ele responde bem ao corticoide e nesses casos a gente acaba usando, mas com uma medida salvadora, sabendo que para tratamento de infecção ele pode ter fatores que influenciam de forma ruim, né? De forma pior do que se você não usasse o corticoide. E os tratamentos, que são baseados, né? São a base dos tratamentos, são baseados em uso de antimicrobianos e tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico se daria com drenagem e com a excisão completa do abscesso. Então a gente vai voltar item por item aí no discorrer da aula, tá? Aqui são exemplos de fontes de abscesso cerebral, né? Na primeira foto aqui em cima, deixa eu mudar o pointer para vocês. Na foto aqui em cima, a gente tem um paciente vítima de traumatismo craniano. Esse paciente é um paciente nosso também, ele caiu do carro, ele estava intoxicado por álcool, né? A porta abriu, ele caiu, só que ficou preso pelo cinto de segurança. Então o carro foi arrastando ele numa estrada de chão. Aí ele perdeu, tem uma perda bastante importante da pele, né? Com fratura, lesão de meninge, parênquima exposto, perdeu parênquima também. Hoje ele está bem, neurologicamente ele está muito bem. O grande problema hoje em dia é a reconstrução craniana dele, especialmente o fechamento de pele, tá? Que o outro traumatismo craniano também, com uma fratura frontal, né? Mostrando a possibilidade de abertura de portas aí para infecções, para neuroinfecções, né? No caso aqui, abscesso cerebral. E aqui uma celulite orbitária, né? Uma celulite de face, também bastante frequente, bastante importante como etiologia, né? Falando da prática em si, no começo desse ano eu peguei um paciente ambulatorial com uma celulite orbitária no ambulatório, né? Um paciente foi ambulatorialmente, mas a gente tem que ter em mente que isso aqui é uma emergência médica, né? Principalmente pela possibilidade, pelo risco de neuroinfecção, não só de abscesso, mas meningoencefalite, né? Ela pode se alastrar não só por contiguidade, ou seja, está muito próximo, mas através da bainha de nervos, né? Especialmente aqui o nervo óptico, né? Então a infecção ela pode adentrar o sistema, a região intracraniana e causar uma meningite, uma meningoencefalite. Então isso aqui é uma emergência médica, precisa ser tratado, né, de forma bastante cuidadosa, porque o risco de desenvolvimento de meningite, meningoencefalite e abscessos cerebrais é bastante considerável, tá? Bom, epidemiologicamente, né, falando em estatísticas, a gente tem que em países em desenvolvimento, os abscessos perfazem cerca de 8% de todas as causas de hipertensão intracraniana e nos países desenvolvidos 2%. Né? Por que essa diferença é tão grande em países em desenvolvimento e países desenvolvidos? Especialmente pelo acesso à saúde, né? Pelo tratamento adequado de infecções, da fonte de infecção, né? Um paciente com uma infecção pulmonar, com uma celulite de face, uma celulite orbitária, então, esse acesso ao tratamento correto, tratamento adequado, é bastante importante quando a gente fala de evolução para complicações com abscesso cerebral. E também o uso de forma correta, né, bastante esclarecida do antibiótico, né, saber quando se usa antibiótico, por quanto tempo tem que se usar, não se usar o antibiótico de forma errada, fazer o paciente ter essa ideia do uso correto da antibiótico terapia, né? Por isso que a gente tem um impacto tão grande na diferença entre as causas de hipertensão intracraniana, né, nos países em desenvolvimento como o Brasil, podendo chegar a 8% de todas as causas de hipertensão intracraniana ao abscesso cerebral, tá? Tem uma taxa de 4 pessoas cometidas a cada 1 milhão de habitantes, né? A gente sabe que os homens têm mais abscesso cerebral do que as mulheres, numa taxa de 1,5 a 3 para cada mulher. A idade média é de 30 a 45 anos, mas é muito mais comum nas primeiras 3 décadas, né? Isso é só uma média, só que ele é muito mais comum nas primeiras 3 décadas de vida, 30% dando abaixo aí de 15 anos de idade. Nos últimos 20 a 25 anos, a gente teve uma queda bastante importante da letalidade, né, que é o número de óbitos pelo número de diagnóstico, né? Então, há algumas décadas, aí, 2, 3 décadas, a gente tinha uma letalidade que poderia chegar próximo a 50%.
com uma queda importante, hoje variando de 0 a 20%, dependendo do local estudado, e isso principalmente devido à evolução da medicina, como a difusão de exames de diagnóstico melhores, como a tomografia e a ressonância magnética, os testes microbiológicos, assim também como as regras e uso correto da antibiótico-terapia, né? Sempre lembrar que o abscesso cerebral é uma emergência médica, tá? É uma emergência médica, a gente não tem nem como discutir isso, né? Tem uma morbimortalidade bastante grande, né? Uma doença com uma letalidade que vocês viram atualmente que pode chegar a 20%, é uma doença importante, né? Você pegar 10 pessoas com diagnóstico e dessas 10, 2 irem a óbito, né? É uma taxa bastante importante. E requer tratamento imediato, né? Uma emergência, realmente uma emergência médica. Para isso, a gente precisa tentar, de forma bastante detalhada, a uma história clínica bem feita, um exame físico bem feito, e há sinais que nos possam indicar uma neuroinfecção, como febre, sinais de hipertensão intracraniana, otites, lesões cardíacas, já que lesões cardíacas são uma fonte de êmbolo séptico, né? A gente sabe que o coração é uma bomba. Se é uma bomba, ele está mandando sangue. Junto com o sangue vão êmbolos. Desde êmbolos, né? Desde êmbolos como trombos fazendo um AVC isquêmico de fonte aí cardioembólica, mas também de êmbolos céticos, né? Êmbolos contaminados, êmbolos infectados que saem ali de uma região, por exemplo, de endocardite e vão parar lá na circulação intracraniana, levando uma infecção para dentro do crânio, causando um abscesso cerebral. E pacientes imunossuprimidos também, a gente precisa ter muito cuidado na avaliação, principalmente quando a gente pensa em neuroinfecção, tá? A gente volta a falar disso também quando a gente falar de clínica. Bom, a etiologia eu já dei uma introduzida para vocês no começo, né? A gente tem 5 possibilidades. Pode ser por contiguidade, né? Por exemplo, o exemplo que eu comentei no começo seria sinusopatias, ou seja, eu tenho uma infecção numa estrutura vizinha do cérebro, né? Ou seja, a infecção que está aqui pode muito bem chegar por contato, por contiguidade para a região intracraniana e acometimento cerebral, né? Por fonte hematogênica, como nos casos da endocardite, né, infecções cardíacas que, através de êmbolos céticos, vão se disseminando, e um dos alvos, né, pode ter ali como target a região intracraniana, o cérebro, causando ali uma infecção cerebral, no caso também um abscesso cerebral, ou mesmo uma encefalite, uma meningoencefalite, tá? Pós-traumatismo craniano, né, a gente sabe que, especialmente com fraturas de crânio, a gente abre uma porta para a entrada de micro-organismos. Pós-neurocirurgia, a cirurgia não deixa de ser um trauma, né? É um tipo de trauma que se causa, e justamente como uma lesão traumática, eu posso também abrir ali uma porta à possibilidade de que se adentre algum tipo de micro-organismo. Então a gente precisa ter muito cuidado em pacientes pós-cirúrgicos, especialmente pós-neurocirúrgicos, com risco de desenvolvimento de infecção cerebral. Tá? Não é comum, mas pode acontecer. E causa desconhecida, quando você investiga de onde veio o abscesso e não consegue encontrar a fonte da infecção, de onde veio a infecção, o foco infeccioso, de onde saiu o êmbolo séptico, né? Isso daqui é um esquema proposto, né, um esquema de Bittencourt, da década de 60, mostrando a formação, né, de onde vem a origem dos abscessos cerebrais. Então, geralmente, ele vem de foco extracraniano e através não só de disseminação vascular, né, hematogênica, mas também por contiguidade, a gente pode desenvolver uma lesão cerebral intracraniana. No caso aqui, alguns casos causando uma infecção do osso do crânio, uma osteomielite, né? Então essa extensão ela atravessa o osso, adentra a região intracraniana e pode desenvolver o abscesso através do sistema venoso ou arterial, né? Venoso quando eu tenho uma trombose infectada, ou mesmo por estruturas nervosas, como eu falei para vocês no começo. Uma infecção ali na região da órbita pode se alastrar pela bainha do nervo, aqui está o olfatório, né? Mas
pode se alastrar pela bainha do nervo óptico também e adentrar a região intracraniana e causar um abscesso. A bainha do nervo olfatório, ela é importante, né? Porque o nervo olfatório é um nervo que tem bastante contato com o meio externo, né? A gente fica ali na lâmina clivosa, no teto da cavidade nasal, então qualquer infecção da região de via aérea superior tem uma comunicação muito grande com o sistema nervoso central através do primeiro nervo craniano. Como ele está muito próximo ali na lâmina clivosa, é muito fácil algum tipo de germe, algum tipo de bactéria ou micro-organismo que tem algum tipo de neurotropismo adentrar ali e se alastrar para a região intracraniana, para dentro do parênquima cerebral, né? Então, o nervo olfatório muitas vezes serve como uma ponte de entrada, ligando o meio externo ali no teto da cavidade nasal, se comunicando com a região intracraniana. Tá? Essa ilustração do New England também mostra alguns tipos de fonte, né, de abscesso cerebral, no caso aqui uma mastoidite, né, uma infecção da mastoide, geralmente associada a infecções do ouvido, e por contiguidade, né, são vizinhos, adentrando a região intracraniana e causando um abscesso cerebral. E no outro lado a gente tem uma ilustração de uma possível infecção pós-cirúrgica, né? Aqui seria o local da craniotomia, onde estaria esse pedaço do osso que seria retirado na cirurgia, e abaixo dele o desenvolvimento de uma lesão infecciosa. Tá? E embaixo a ilustração de fontes cardíacas, né? E a disseminação por êmbolo séptico. Né? Então a infecção sai do coração, o coração é uma bomba, manda a infecção para cima e vai cair ali na região intracraniana. Claro que ela não é que ela manda preferencialmente para o cérebro, né? Ela, como coração, ele manda, né, adiante, e um dos locais que esse êmbolo séptico pode cair é a região intracraniana, tá? A gente tem que ter em mente que mais de 25% das culturas podem vir negativas. Isso tem um motivo bastante importante, que é o uso de antibiótico-terapia empírica antes da biópsia. A gente sabe que o abscesso cerebral é uma emergência médica, então quanto mais precocemente se inicia o tratamento, melhor o prognóstico do paciente. Então esse uso precoce da antibiótico-terapia afeta também a coleta de cultura quando você faz a biópsia, a retirada de material do cérebro. Então o paciente chega para você tem uma lesão em exames de imagem sugestiva de abscesso, uma clínica sugestiva de abscesso, você começa o tratamento, programa a biópsia do paciente, a cirurgia, né, a retirada do material, manda para a cultura, mas aí o paciente já estava em antibiótico terapia e a cultura pode vir negativa, tá? Os organismos mais frequentes são os streptococos, mas cerca de 50%, né, até 50% são compostos por anaeróbios e microaerófilos, né? Otite, mastoidite e abscesso pulmonar geralmente são causas de infecções com múltiplos organismos, né, entre eles os streptococcus, bacterióides e as enterobactérias, né, no caso o proteus, e pós-traumático, quando for pós-traumático, a gente tem que pensar em Staphylococcus aureus e enterobactérias. Né? Por isso, tendo em mente todo esse quadro que a gente colocou, né, a gente consegue vislumbrar as possibilidades de tratamento que vai ser comentado no final da aula, especialmente o esquema de antimicrobianos. Quando o paciente está pós-cirurgia, né, um paciente pós-neurocirúrgico, a gente tem que ter em mente que a cirurgia é um trauma, e como no trauma, a gente tem que pensar nos estafilococos, né, tanto aureus quanto epidermides. Nos imunocomprometidos, já entra um ator bastante importante, que são as infecções fúngicas e o toxoplasma, né, infecções que podem acometer aí pacientes com imunossupressão, desde pacientes com neoplasia, com câncer, em quimioterapia, até pacientes com a infecção por AIDS, pelo vírus do HIV, né? Já pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida. E aproximadamente 40% de todos os abscessos são mistos, por isso que o esquema de antibiótico terapia, como a gente vai comentar, é um esquema de amplo espectro, né? Para a gente conseguir, a gente não tem como ficar testando antibiótico num quadro tão grave como num caso de uma infecção cerebral. Por isso, tendo em mente já a epidemiologia, né, estudos,
se entra com um esquema de amplo espectro, que é justamente para você tentar acertar o tratamento de forma empírica antes de você ter qualquer guia, como aí uma cultura pós-cirúrgica, né? Em relação à fisiopatologia, o que eu tinha adiantado para vocês é que a gente tem 4 fases, né? A primeira fase se dá do dia 1 ao dia 3, que é a chamada de cerebrite inicial, que é o início da inflamação do parênquima. Depois a gente tem a cerebrite tardia, que vai dos dias 4 ao 9, e o capsular precoce, ou seja, o começo da formação da cápsula, né, que vai do dia 10 até o 13º dia. E após o 14º, capsular tardio. É importante a gente entender essas fases, justamente porque vai impactar na nossa conduta. Não tem como a gente fazer ou pensar em fazer um tratamento só com antibiótico terapia se o paciente tiver já numa fase, por exemplo, capsular tardia. Por quê? Porque fica muito mais difícil de você conseguir uma cura só com antibiótico terapia como terapia única, né? Agora, se está nas 2 primeiras fases, fica mais fácil a gente pensar nesse tipo de esquema. Bom, a cerebrite inicial, ela é marcada pelo acúmulo de neutrófilos, pelo começo do edema, né, pelo inchaço cerebral e pela ativação astrocitária, né? A gente sabe que o astrócito é uma célula do sistema nervoso central bastante importante na reparação de danos e em casos de infecção, então uma ativação astrocitária pelo processo inflamatório. Já na seguinte fase, né, quando o paciente entra ali no 4º dia, começa a formar o centro necrótico. A gente vai ver que esse centro necrótico é o centro que vai dar origem àquela coleção de pulso, né? Então ela começa a ser formada ali após o 4º dia, na fase de cerebrite tardia, e após o 10º dia, começa a ser formada a cápsula. Há uma neovascularização, essa cápsula, como a gente discutiu, ela é bastante vascularizada, então há a formação de novos vasos, e começa o isolamento da lesão, né? Porque o abscesso cerebral, ele é uma infecção focal, né? Não é como no caso da meningite, da meningoencefalite, onde há uma infecção mais difusa. O abscesso em si é uma lesão mais focal, uma infecção mais focal, né? E esse isolamento dessa infecção do parênquima se começa com a formação da cápsula por volta da 2ª semana, né, por volta do 10º dia de infecção. E o capsular tardio, que é o final da maturação do abscesso, onde há a formação completa da cápsula, e aí sim o centro necrótico e purulento dá aquela imagem característica do abscesso no cérebro. Tá? Isso vale a pena a gente entender, porque isso vai impactar no tratamento mais adiante. Na terceira fase, que é a capsular precoce, há um risco grande, né, especialmente nos abscessos que estão próximos do ventrículo, como no caso esse abscesso nessa tomografia, né, a gente consegue ver aqui no lobo frontal direito do paciente uma lesão captante, um realce anelar. Essa região preta ao redor dessa área branca é edema. Essa região preta, né, hipodensa, ela é o edema. A gente tem que ter em mente que a tomografia de crânio ela é um exame baseado em atenuação de feixe de raio-x. Né? Ela é um exame de raio-x, um pouco melhor. Né? O mesmo princípio ali da radiografia simples. Então, as imagens são formadas por alterações de atenuação de feixe de raio-x. Quanto mais atenuante, mais branca. Né? Por isso que ossos que são materiais calcificados, mineralizados, aparecem na tomografia com uma cor bastante clara. Né? Como eles são mais densos, né, a gente chama essas estruturas mais brancas de hiperdensidade, né? Tem uma densidade maior. E quando mais escuro, de hipodensidade, porque tem uma densidade menor. Tá? Então, essa região escura no parênquima, que é uma lesão hipodensa, é o edema cerebral, causada por essa outra lesão pequena, hiperdensa, né, com realce ao contraste de forma anelar, porque parece um anelzinho, né, é o abscesso cerebral, tá? No lobo frontal direito, ok? Nessa terceira fase de formação de cápsula, se ele estiver próximo a um ventrículo, o risco é que ele se rompa e o conteúdo do abscesso caia dentro do ventrículo, causando o que a gente chama de ventriculite. E quando o paciente desenvolve ventriculite, o prognóstico piora bastante. Tá? Então, a gente ficar muito atento, especialmente nos abscessos periventriculares
e especialmente também na fase 3, que é o início da formação da cápsula, com risco de ruptura da cápsula e queda do conteúdo do abscesso dentro do ventrículo, causando uma inflamação e uma infecção do ventrículo, chamada de ventriculite, tá? E isso acontece justamente porque na formação da cápsula, quando ela está próxima ao ventrículo, a parede do abscesso que vai se aproximando da região ventricular forma uma cápsula mais fina, mais delgada. Então a chance de ruptura é maior. Tá? Então ficar bastante atento pelo risco de complicação, porque pode mudar até sua terapêutica com necessidade de antibiótico terapia intratecal, que é uma outra modalidade muito mais agressiva de tratamento. Tá? E o prognóstico do paciente piora bastante também. Aqui, de acordo com as fases, tem o que a gente encontra na cirurgia quando a gente vai aspirar, né? Se o paciente está na primeira e na segunda fase, a gente não encontra nenhuma resistência, até porque também a gente não vai tentar aspirar o paciente em fase 1, né? A gente sabe que o centro necrótico e a liquefação daquele material do abscesso começa da fase 2 adiante, mas eu não encontro resistência à agulha de aspiração durante o procedimento. Já quando o paciente está na fase 4, com a formação da cápsula completa, né, eu tenho uma resistência mais importante, eu até consigo sentir no intraoperatório eu vencendo a resistência do abscesso, né? Faz até um barulhinho, faz pop. Você sente ali, escuta um barulhinho, sente, na verdade, essa vibração na sua seringa com a ruptura da cápsula do abscesso, aí você sabe que realmente você está dentro do abscesso cerebral e pode fazer aspiração. A gente não tem um achado, um sintoma patognomônico, né? Aquele achado, aquela alteração clínica no paciente que a gente fala, esse paciente tem abscesso porque tem tal alteração. A gente não tem, infelizmente, né? Então a gente precisa abrir mão do armamento que a gente tem na investigação, especialmente neurológica do paciente. Esse paciente ele pode se apresentar numa síndrome de hipertensão intracraniana. Como a gente viu, o abscesso ele forma uma lesão expansiva, né? Tem um comportamento como se fosse um tumor, até porque ele pode aumentar também, então ele ocupa espaço, e isso pode aumentar a pressão dentro do crânio, até porque ele vem acompanhado de inchaço do cérebro, de edema. Nesses casos, o paciente vai chegar com uma dor de cabeça, náusea, vômito, pode chegar com papiledema, né? Ele é bastante raro abaixo de 2 anos, mas o paciente pode chegar com papiledema. E a tríade de Cushing, né? Que é uma tríade clínica que a gente encontra em pacientes submetidos a regime de hipertensão intracraniana. Ela é composta por bradicardia, hipertensão arterial e alteração do ritmo respiratório. Então, o paciente chega com cefaleia, náusea, vômito, bradicardia, hipertensão arterial e alteração do ritmo respiratório, a gente tem que pensar que esse paciente esteja em regime de hipertensão intracraniana. Por ser infeccioso, esse paciente pode chegar também numa síndrome toxêmica, né? Manifesta especialmente por febre, que não está presente em todos os casos, até porque é uma lesão mais focal, né, encapsulada, a gente vai encontrar ali em cerca de 30% a 50% dos pacientes, e o paciente pode estar rebaixado também, ter um rebaixamento do nível de consciência, não só pela síndrome de hipertensão intracraniana, mas também pela síndrome toxêmica. Por ser uma lesão focal no cérebro, o paciente pode ter sintomas, pode ter alterações, né, sinais positivos, como crises epiléticas, né, em até 50% dos pacientes, o paciente pode se manifestar com crise epilética, e déficit focal, né? O que é déficit focal? É você perder focalmente uma função neurológica. Por exemplo, perder a força de um braço, perder a força de uma perna, perder a sensibilidade de um braço, perder a sensibilidade de uma perna. Então, quando você perde uma função focal neurológica, a gente chama de déficit focal. Déficit é um sintoma, é um sinal negativo, né? A crise epilética já não, ela é positiva, né? É um ganho, não é um ganho, na verdade não é um ganho de função, mas é uma estimulação cortical e aí você ganha um movimento anormal, tá? Lembrando que as crises epiléticas são causadas especialmente em abscessos nos lobos frontal e temporal, porque o córtex do lobo frontal e do lobo temporal são altamente epileptogênicos. Então, se eu tenho uma lesão que irrita o córtex do lobo frontal ou do lobo temporal, eu tenho uma chance maior de que esse paciente tenha uma crise epilética, tá? É uma atividade irritativa cortical, causando aí um maior risco de crise epilética.
Tem também descrito uma tríade do abscesso cerebral, mas é uma tríade assim, você não pode depender dessa tríade para pensar em abscesso. Ela está presente só em cerca de 15 a 30% dos pacientes com abscesso cerebral, que é composta por dor de cabeça, febre e alteração motora, e déficit motor. É quando aquele déficit focal que eu falei para você se manifesta na parte motora do paciente. Ele perde a força de um braço, perde a força de uma perna, né? Então, paciente com cefaleia, febre e déficit motor, a gente fala que ele tem a tríade do abscesso cerebral. Você não pode esperar que o paciente tenha a tríade para você pensar nesse diagnóstico, tá bom? É só que é uma tríade clínica que pode ser encontrada em pacientes com abscesso cerebral. Até porque se o paciente tiver um abscesso no lobo occipital, por exemplo, ele não vai se manifestar de forma precoce com alteração motora, né? Já em neonatos, a gente tem que pensar numa clínica diferente, especialmente irritabilidade, fontanela tensa e abaulada e macrocrania, né? A gente sabe que as suturas e as fontanelas estão abertas, então a elasticidade craniana ela está aumentada. Então, se eu tenho um aumento de um conteúdo, do conteúdo intracraniano, e tenho a possibilidade de crescimento do crânio, porque as suturas estão abertas, as fontanelas estão abertas, é claro que o crânio vai crescer, né? Esse paciente, ele manifesta de forma mais tardia sintomas de hipertensão intracraniana. Por quê? Porque se eu aumentar a pressão dentro do crânio, o osso consegue se acomodar através das suturas da fontanela, né, aumentando o diâmetro craniano, como no caso dessa criança, que na verdade é uma criança com hidrocefalia, mas serve também como exemplo, né, porque é um aumento da pressão intracraniana, há um aumento do diâmetro craniano e as fontanelas ficam mais tensas, né? Até vocês que estão nessa fase de estudar para provas, né, de avaliações, é claro que na prática clínica vocês têm que pensar nisso, até porque a faculdade serve para ajudar vocês nisso, mas teve uma estação de uma prova prática, né, que eu participei, onde a estação de pediatria tinha uma criança, e a queixa da mãe da criança era justamente isso, que a criança estava muito irritada, né? A criança estava muito irritada, e você tinha que fazer o exame físico, propor ali os exames, uma hipótese diagnóstica. Muita gente errou essa questão, por quê? Porque a criança estava de touca, e a criança, e a boneca, né, a bonequinha, ela estava de touca. E os alunos, os candidatos, não tiravam a touca para examinar o paciente. E na hora que você tirava a touca, se você tirasse, estava escrito fontanela abaulada, né? Mostrando que provavelmente era uma neuroinfecção. Então, o exame físico tem que ser feito de forma bastante detalhada, porque num caso tão simples assim, num achado de exame físico tão fácil de se encontrar, você pode acabar perdendo um paciente ou postergando um tratamento, tá? Já crianças maiores, né, como o estojo craniano ele é mais rígido pelo fechamento das suturas das fontanelas, o paciente pode ter uma clínica muito parecida com o adulto de hipertensão intracraniana, desde confusão mental, letargia, coma, né, alterações de cefaleia, náusea, vômito, bastante similar ao paciente adulto também, tá? Então, o que muda, o que difere, seria ali nos pacientes recém-nascidos, nos neonatos, onde a clínica pode ser bastante diferente. Então, preciso fazer uma avaliação da circunferência cefálica, né, craniana, ver se está aumentado, palpar a fontanela, ver se está tensa, se está abaulada, tá? São sinais que vão me dar uma dica aí sobre um possível diagnóstico. O diagnóstico do abscesso, né, possui uma ampla tabela de possíveis exames que podem ajudar a gente na investigação, como, por exemplo, os exames laboratoriais, que são, sim, né, um dos itens do nosso armamento diagnóstico. Eles não são específicos, né? A gente vai pedir provas de atividade inflamatórias, como PCR, pode pedir VHS. No hemograma, na maioria das vezes, se houver leucocitose, é uma leucocitose mais baixa, né? PCR também pode não se alterar, até porque é uma lesão mais focal, né? Falei para vocês que é uma lesão mais isolada de infecção que a gente tem. Culturas, né? A gente pode, assim como na suspeita de meningite e meningoencefalite, fazer culturas, fazer cultura de sangue mesmo, né? Fazer cultura periférica, só que também uma alta taxa de negativação, né? De vir estéreo a cultura. Ou também cultura, já mais cultura cirúrgica da própria lesão, após o paciente ser submetido a algum tipo de procedimento cirúrgico. Por isso que quando a gente falar em tratamento, vocês vão ver que muito dificilmente a gente indica só
medicação para o paciente. Por quê? Porque entre os diagnósticos diferenciais, eu preciso saber o que eu estou tratando. E grande parte das vezes, para esse diagnóstico, eu preciso de um procedimento cirúrgico, mesmo que seja só uma aspiração do abscesso. Então, você faz a aspiração e colhe, né? Então, se você tiver a possibilidade de fazer o tratamento, um procedimento, que seria tratamento, você já vai mandar esse material para a cultura e para avaliação de GRAM, e aí ele vai conseguir te direcionar, caso venha positivo, o seu esquema de antibiótico terapia. Tá? Punção lombar, ao contrário do que acontece na meningite, tem uma validade bastante duvidosa no diagnóstico do abscesso, que é uma infecção mais localizada, a não ser nos casos que esse abscesso se rompa para dentro do ventrículo, como eu comentei para vocês no começo. Se esse abscesso é periventricular e ele se rompe, causando uma ventriculite, uma inflamação no ventrículo, aí sim o líquor pode ter alterações mais importantes, né? Porque, justamente porque você vai ter uma infecção dentro de uma cavidade que contém líquor, que é o ventrículo. Então, aí sim você tem uma positividade. Se não tiver, a validade é muito duvidosa, tá longe de ser o padrão ouro para diagnóstico de abscesso cerebral. E a gente tem que considerar alguns riscos, né? A gente viu que abscesso se comporta como tumor, porque é uma lesão expansiva. E isso pode aumentar a pressão intracraniana. E se eu fizer uma punção lombar num paciente com hipertensão intracraniana, qual que é o meu risco? De herniação transtentorial. Se eu tenho um compartimento do sistema nervoso com aumento da pressão e eu abro um buraquinho embaixo para tirar líquor, ou seja, eu aumento a pressão transmural, né? Há uma diferença de gradiente de pressão mais alta. Aquele compartimento com uma pressão mais elevada vai empurrar estruturas para onde a pressão está mais baixa. E aí você tem uma herniação transtentorial e o paciente pode evoluir para morte encefálica na sua frente, né? Herniação do úncus, compressão do mesencéfalo, e o paciente evoluir com morte encefálica na hora da coleta do exame. Então, tomar muito cuidado na punção lombar em suspeita de abscesso cerebral. Primeiro, porque os resultados são bastante débeis, né? Tem uma validade bastante duvidosa, não vai te trazer grandes informações, e você tem riscos muito grandes, especialmente nas lesões maiores, onde o paciente esteja no regime de hipertensão intracraniana. Então, ele está longe de ser o padrão diagnóstico, você falar que a punção licórica serve ali para fazer a avaliação inicial do paciente com suspeita de abscesso cerebral. Tá? A neuroimagem, como eu já adiantei, essa sim é extremamente importante, né? Ela pode mudar de acordo com as fases que você pega o abscesso. O primeiro exame que a gente vai falar é a tomografia de crânio, porque é o exame mais acessível, tá? A tomografia de crânio, ela é um exame baseado em feixe de raio-x, como eu disse. Como ela é um exame de raio-x, materiais mais mineralizados, calcificados, vão ficar mais branco, e os que forem mais liquefeitos, mais escuro. Tá? Isso é importante para a gente entender o que é osso, o que é edema, o que é cérebro. Então, numa tomografia de crânio, o mais branco aqui seria o osso do crânio, né? Seria a região do crânio. O cinza, que eu chamo, que tem uma cor, né? Tem um tom de cinza que eu chamo de isodenso, de isodensidade. Ele é o parênquima cerebral, né? E o líquor, aqui não dá para ver o líquor, que ele é aqui, ó, dá para ver aqui no ventrículo lateral. O líquor, né, que é um líquido, ele fica mais preto, né? Fica mais hipodenso. Então, hipodenso, líquido, parênquima mais cinza, isodenso, e mais branco, hiperdenso, a região do osso craniano. E o contraste, né? Um contraste iodado da tomografia, um contraste radiopaco, né? Por isso que ele acaba se comportando aí com uma aparência mais clara também, mais hiperdensa. Então, onde tiver contraste, fica mais branco. Então, os vasinhos ficam brancos, a região vascular fica branca, porque eu tenho um contraste dentro do vaso. E nesse caso aqui, a cápsula fica branca também. Por quê? Porque é muito vascularizada. E além de ser vascularizada, ela tem uma inflamação bastante grande e uma quebra da barreira hematoencefálica. Então, há uma captação de sangue maior e, consequentemente, uma captação de contraste maior. Então, eu tenho uma cápsula bem captante e um centro mais escuro. Por quê? Porque é um centro liquefeito, é um centro com pus, né? Com material liquefeito, com conteúdo purulento. Nas fases iniciais,
eu vou ter uma imagem hipodência escura, porque eu começo o edema e a fase inflamatória, e o contorno mal definido, né? Ainda não tem a formação completa do abscesso. Como nessa tomografia aqui, a primeira que eu estou mostrando aqui na ponta da seta para vocês, tá? Eu tenho 2 abscessos aqui, um frontal bem delimitado e um occipital, esse occipital esquerdo, onde eu tenho mais uma lesão hipodensa, que seria o edema, e uma outra lesão isodensa aqui mal delimitada, que seria o abscesso na fase inicial da sua formação, tá? Quando ele está numa fase mais tardia, eu vejo como se fosse uma lesão expansiva, uma tumoraçãozinha, há um realce anelar, né, porque já há a formação da cápsula vascularizada, então ela começa a captar o contraste que está no vaso, e uma hipodensidade, que é essa lesão mais escura, como eu comentei para vocês, devido ao edema, né, nesse caso o edema vasogênico. Quando o edema ele é muito grande e importante, por exemplo, no rebaixamento do nível de consciência, nesses casos que eu faria aí algumas doses de corticoide, porque o corticoide melhora a resposta do paciente em relação ao edema, tá? Ao edema, tô falando só em relação ao edema. Que nessa outra tomografia também, já numa fase tardia, né, mostrando um abscesso mais superior, no final do lobo frontal, né, na junção frontoparietal, com realce anelar do contraste, um conteúdo mais escuro e hipodenso, e uma margem de uma lesão escura já no parênquima, que é o edema cerebral. Qual que é a característica desse edema vasogênico, né, que o diferencia do edema citotóxico em relação à imagem? O edema vasogênico, ele parece dedo de luva, né, porque ele é mais um edema de substância branca, então ele respeita a região do córtex. No citotóxico, como no caso do AVC, não, né? Quando você mata uma parte do cérebro por causa de uma lesão vascular, você perde toda, né? Perde a transição. Você não sabe mais o que é substância cinzenta ou o que é substância branca, então fica tudo preto. No edema vasogênico, não. É um edema predominantemente de substância branca e ele forma essas entradas nos giros, né? Respeitando ali a substância cinzenta, né? Por isso que parece um edema de padrão de dedos de luva, tá? Então é bem típico do edema vasogênico, como nesse caso aqui, ó, aparecem os dedinhos entrando aqui na região da convexidade, tá? Essa outra imagem acima, a gente consegue ver também uma captação marginal, mas aqui a gente já vê um abscesso multiloculado, né? Com bastantes compartimentos, tem muito compartimento, né? Compartimentalizado, e uma proximidade muito grande com o seio frontal. Justamente, né? Esse abscesso aqui foi um abscesso de contiguidade por uma sinusopatia crônica, paciente com sinusite crônica, e por contiguidade evoluiu com a formação de um abscesso frontal. Tá? E nesse outro caso de baixo, um abscesso pós-cirúrgico, um paciente craniectomizado. O que é craniectomia? Craniectomia é quando eu tiro uma parte do osso do crânio, e aí eu mando essa parte do osso do crânio para um banco de osso, ou coloco no subcutâneo abdominal do paciente, numa loja abdominal do próprio paciente, e devido à hipertensão intracraniana. Então, paciente que bate a cabeça, tem um traumatismo craniano, tem um AVC maligno, né? A gente sabe que a morte cerebral também causa inchaço, e se o AVC for grande, ele pode inchar muito o cérebro. Então, nesses casos de hipertensão intracraniana, a gente precisa tirar o osso, porque eu só consigo fazer a descompressão mecânica mesmo. Eu tiro o osso para que o cérebro tenha espaço de se herniar para fora, que a gente chama de herniação transcalvária, né? Por que isso? Porque se eu deixar o osso e ele inchar, ele vai procurar, né, um buraco para sair, e o nosso medo aqui é a herniação do uncus comprimindo o mesencéfalo, né, evoluindo ali com morte cerebral. Então, para que ele não comprima o tronco encefálico, eu tiro uma parte do osso do paciente, fecho só a pele, né, abro a dura mater, faço uma duroplastia, deixo a dura mater mais solta e fecho a pele, então o paciente fica só com a pele, a dura com duroplastia, e embaixo já o parênquima, e tiro o osso. Por quê? Conforme ele incha, o cérebro vai crescer para fora e não para dentro, comprimindo o tronco. E aí, a hora que o cérebro desinchar, eu vou lá e coloco o osso de volta. Se o osso estiver infectado, o paciente tiver perdido o osso, ou no traumatismo craniano, não tiver mais o osso que foi retirado, aí a gente faz uma cranioplastia, que pode ser com placa de titânio, com metilmetacrilato, né, com cimento ósseo. Tá? Nesse caso aqui, o paciente tem uma craniectomia, está sem o osso, né? Então é um caso pós-cirúrgico e evoluiu com abscesso, né? Uma lesão anelar aqui abaixo do local da cirurgia. Tá?
Tomografia é muito boa para ver abscesso cerebral, mas não se compara à ressonância magnética, né? E quando a gente abre o armamento diagnóstico, a gente abre nossos instrumentos diagnósticos, nossos exames de imagem, eles nos ajudam, eles vêm para nos ajudar nos diagnósticos diferenciais, né? Não só no diagnóstico diferencial, a gente vai ver também que no abscesso serve também para ajudar a terapêutica. Mas, a princípio, quando a gente pede, né, quando a gente quer um exame de neuroimagem, é para a gente ajudar. Realmente aquilo é um abscesso? Não é um abscesso? É um tumor? Porque são tratamentos diferentes, né? Por isso, a gente precisa saber o comportamento da patologia nos exames de imagem. Bom, na fase inicial, a gente também tem uma imagem diferente da fase tardia, na ressonância, né? Se for a fase 1 e fase 2, que é a fase de cerebrite, é uma lesão expansiva mal definida, como na tomografia. Eu não consigo definir limites da lesão. Na sequência de T2 e de flare, eu vou ter uma hiperintensidade, né? O T2 e flare marca bastante conteúdos líquidos, né? Então, principalmente no edema, eu vou ter um sinal hiperintenso. Eu estou falando em hiperintenso, né? A gente comentou da tomografia, acho que vocês precisam ter uma ideia da ressonância. A ressonância é um exame completamente diferente da tomografia, apesar da imagem ser um tanto quanto parecidas, né? Enquanto a tomografia é baseada em feixe de raio-x, a ressonância é baseada em campo magnético, né? E esse campo magnético, a que você é submetido numa ressonância magnética, elas atuam especialmente em átomos, né? A gente vai falar ali, principalmente nos prótons de hidrogênio, e esse campo magnético causa o alinhamento, né, desses prótons, e quando eles voltam à conformação inicial, eles emitem um sinal. E esse sinal serve para a formação da imagem. Por isso que quando eu falo em imagem de ressonância, eu falo em relação a sinal, a intensidade de sinal. Então, quando eu classifico uma lesão em ressonância magnética, eu não falo hiperdenso, como na tomografia. Eu falo hiperintenso ou hipersinal, que é um sinal aumentado. E o sinal aumentado, que é o hiperintenso, né, a hiperintensidade ou hipersinal, são lesões mais claras, mais esbranquiçadas, comparando com a hiperdensidade da tomografia. Então, quando eu falo que uma lesão ela é hiperintensa na ressonância, ela é mais clara, ela é mais branca, tá? Isointenso, mais acinzentada, e iso ou hipointenso, mais escura, tá? Há uma comparação com a tomografia, mas não confundir, né? Porque você falar que uma lesão na tomografia é hiperintensa, tá errado, né? Se for uma questão prática, o seu prontuário, você vai ter cometido um erro, porque você descreveu, mostra que você não sabe o que você está fazendo, e uma questão de avaliação é a mesma coisa. Se escrever uma lesão de tomografia como hiperintensa, está errado. Tomografia hiperdenso, intensidade eu vejo em ressonância magnética, tá bom? Bom, ressonância magnética em T1 vai ser de iso a hipointenso na fase inicial, e o realce é discreto, né? O começo da vascularização, a formação da cápsula, que se dá na fase tardias, a gente não tem cápsula ainda, então aquele realce, ele é mais débil, né? Ele é muito discreto. Eu não tenho os vasos formados como eu tinha já na fase 3 e 4, como eu terei na fase 3 e 4. Bom, nas fases mais tardias, que são as fases 3 e 4, que são as fases de formação capsular, né, que são as fases capsulares, eu já tenho uma lesão bem delimitada, uma lesão expansiva, arredondada, como a gente consegue ver nessa ressonância magnética, né? Aqui está a parafalcina, ao lado da foice do cérebro, né, do lado direito. Então, uma lesão bem arredondada, com uma captação bastante importante do contraste. Lembra que o contraste da ressonância é diferente também, né? A gente usa gadolínio, que é um contraste paramagnético, né? Então, as complicações que eu tenho no contraste da tomografia com a pseudoanafilaxia, eu não vou encontrar no gadolínio, né? Eu tenho algumas outras complicações do gadolínio, mas ele é muito mais seguro do que o contraste iodado, especialmente em relação à alergia e à nefrotoxicidade, tá? Mas é contraste do mesmo jeito. Então, há uma captação de contraste marginal, né? Formando para mim o que parece ser um anel. Por isso que eu falo que aqueles pacientes têm um realce anelar, tá? Bom, ao redor a gente vai ver outros, não sei, acho que eu coloquei outra imagem, né? Ao redor eu posso ter também edema, assim como eu encontrei na tomografia, tá? Então a cápsula é bastante importante nessa captação de contraste. Uma outra sequência importante na avaliação do abscesso cerebral é a difusão, né? Eu tenho uma sequência da ressonância magnética que eu vejo
a difusão de água, né? O marco do abscesso cerebral é que o abscesso é uma lesão que não difunde bem água, porque ele tem um conteúdo bastante denso, então a água não consegue se difundir de forma importante, então ele tem um coeficiente de difusão muito menor. Isso se manifesta na lesão com uma imagem bem clara, né? Bem hiperintensa, como a gente vê aqui no ponto da seta. Professor, mas por que é importante se eu já tenho uma lesão anelar, como nesse caso, né? Que parece ser um abscesso, por que eu preciso usar difusão? Porque muitas vezes você pode ter dúvida se esse realce anelar é de um abscesso ou se é de um outro tipo de lesão, como tumores intracranianos. Quando eu tenho dúvida, vou operar um tumor ou vou operar um abscesso, até porque o tratamento é totalmente diferente, né? Vou tratar empiricamente com antibiótico, mas é um tumor, eu preciso abrir mão de outras ferramentas que me ajudam a dizer se é um tumor, se é um abscesso, se é qualquer outra lesão. Então aqui eu sei que tem um realce anelar, que pode ser um abscesso. Então eu olho a difusão, eu vou lá na sequência de difusão, e a difusão me mostra que há um baixo coeficiente, ou seja, a lesão difunde pouco a água, o que é compatível com o abscesso, porque o conteúdo do abscesso ele é muito concentrado. Aqui do lado a gente tem ventrículo, né? No ventrículo a gente tem líquor. E o líquor ele é muito diluído. Então, a difusão do líquor ela é boa. Então, ela sai preta na imagem. O abscesso não. O conteúdo líquido do abscesso ele é muito concentrado. Então, ele difunde pouco a água, mostrando um hipersinal. Por isso que fica mais branco. Tá? Então, há um brilho maior quando eu vou ver a avaliação ponderada na difusão da ressonância magnética. Tá? Uma outra ferramenta também da ressonância que eu posso usar, caso eu tenha dúvida, é a espectroscopia. A espectroscopia, ela me mostra diferentes metabólicos naquela região do cérebro que eu quero avaliar. Então eu consigo saber se naquela lesão eu tenho mais lactato, se eu tenho mais colina, se eu tenho mais creatina. No caso do abscesso é importante, por quê? Porque se eu faço uma espectroscopia, eu vou ter, claro, um aumento do lactato, já que eu tenho um metabolismo anaeróbio, né? Agora, se eu tenho uma lesão cística parecendo um abscesso e eu faço espectroscopia, mas a colina está alta, né? O NAA também, assim, uma queda do NAA, um aumento da colina. Ou seja, a colina é um marcador de quebra de membrana, de proliferação celular, que é muito visto em tumores cerebrais, né? O N-acetil-aspartato, ele marca a viabilidade neuronal. Então, eu estou perdendo muito neurônio e tendo um centro, né, uma atividade proliferativa muito alta, que é bastante típico de tumor. Agora não, eu pego uma outra lesão que tem um pico de lactato. Falo, há um metabolismo anaeróbio importante nessa lesão, que me corrobora aí o diagnóstico de que possa ser uma infecção, um abscesso, como nesse caso aqui, né? A gente fez espectroscopia, tem espectroscopia, um caso de livro, né, de artigo, mostrando um pico de lactato, né? O lactato faz um pico, né? É bastante sugestivo de metabolismo anaeróbio, né? Nessa outra imagem, a gente consegue pico não só de lactato, que também está com pico, mas de acetato e succinato, que são metabólitos da degradação bacteriana, né? Quando há degradação bacteriana, há a produção de succinato e acetato, coisa que eu não vejo de forma elevada em tumores, mas sim em infecção. Então, nesse caso, a espectroscopia mostra para mim um pico de succinato, de acetato e lactato, mostrando que realmente, né, a chance maior é de que se trate de um processo infeccioso e não de um processo tumoral, tá bom? O diagnóstico diferencial, né? Eu estou discutindo todo esse armamento da ressonância porque há outras lesões que podem nos confundir. Há uma regra mnemônica, né, para eu saber o que pode causar realce anelar, tanto na tomografia como na ressonância, que é o chamado medical doctor, né? Ou seja, as lesões que se parecem entre si, que tem aquela captação de contraste ali como abscesso, que são as metástases cerebrais, que são muito parecidas no exame de neuroimagem, né, os próprios abscessos, o glioblastoma, né, que é um glioma de alto grau, né, grau 4, o infarto, né, ou seja, o AVC também pode ter um realce anelar, dependendo da fase do AVC que você fizer a neuroimagem, a contusão, sangramentos cerebrais, também dependendo da fase que você pegar,
A própria encefalite devido ao vírus da imunodeficiência adquirida também pode causar realce anelar, e o linfoma. O linfoma ele é como se fosse o glioblastoma. Ele tem uma forma muito variada. Você pode encontrar o linfoma de todas as formas possíveis quando você fala de linfoma do sistema nervoso central, em relação a formato, né? E um desses tipos de formato que a gente pode encontrar o linfoma é com realce anelar. Então, ele também entra como diagnóstico diferencial. Tá? Doença desmielinizante, né, como, por exemplo, a esclerose múltipla. Se a gente pegar a esclerose múltipla na fase inicial, nos primeiros 6 meses, que é a fase inflamatória, com quebra de barreira hematocefálica, ele também vai captar contraste na margem da lesão. Então, ela entra como diagnóstico diferencial em relação aos abscessos cerebrais. E a radionecrose, né, quando eu tenho morte cerebral, tenho necrose cerebral devido à radiação, como a gente vê em alguns pacientes submetidos à radioterapia, né? Onde eu também tenho um realce anelar bastante importante. Na prática, né, aqui mostrando para vocês, se eu pegar essa ressonância magnética aqui em T1 com contraste, eu vejo um realce anelar, falo, pô, será que esse paciente tem abscesso? Porque o abscesso ele pode vir sem febre, né? Ele pode vir sem o paciente estar toxemiado, ele pode chegar só com déficit neurológico. Será que é um abscesso que eu tenho aqui? Então, eu faço a difusão no paciente. E aí eu vejo que na difusão, ele não tem um coeficiente de difusão tão baixo quanto o abscesso. Ele não fica tão branco quanto o abscesso. O que já me deixa em dúvida se realmente é um abscesso, né? Porque o abscesso, quando eu faço a difusão, ele fica muito branco, ele brilha, né? E aí me leva a pensar em outros tipos de lesões como tumores. Nesse caso aqui era um tumor. Né? Na T1 contraste parece uma lesão ali muito próxima do abscesso, mas quando eu faço a difusão, eu vejo que o comportamento é muito diferente do abscesso. Tá? Então, o exame serve para isso, né? Para ajudar a gente a diferenciar uma lesão da outra. Em relação ao tratamento, o tratamento ele pode ser feito com antibiótico terapia exclusiva, pode ser punção seguida de antibiótico terapia ou excisão completa seguida de antibiótico terapia. Especialmente a excisão, que é quando eu retiro todo o abscesso, eu posso ter uma repercussão na antibiótico terapia, que é a redução do tempo. Isso não é compartilhado com todos os autores e com todos os especialistas, alguns mantêm o tempo realmente da antibiótico terapia, mas eu vou mostrar até para vocês um relato de caso da Unesp, onde foi reduzido para 3 semanas a antibiótico terapia de um paciente após abordagem cirúrgica do abscesso, com bom resultado. Tá? Então, muitas vezes a excisão completa pode te ajudar até na redução do prazo ali de uso de antibiótico. Né? A antibiótico terapia ela é limitada muitas vezes pela necessidade de diagnóstico. Você tem uma lesão ali, você não tem certeza se é abscesso ou não, então você precisa fazer um procedimento. Então, nesses casos, não tem como falar que só vai usar antibiótico, porque eu preciso fazer um procedimento, mesmo que seja uma punção. E a punção é um tipo de tratamento, porque você vai tirar o conteúdo do abscesso. Né? E também dependendo da localização, né? Como no caso do tronco. Aqui esse aqui é um relato de caso da Unesp que eu falei para vocês, um abscesso de tronco, né? Bastante grave, é bastante raro, menos de 1% dos abscessos se dão no tronco cerebral. Nesse caso foi feita uma abordagem cirúrgica, uma abordagem aqui por trás, né, pela região cerebelar, e drenado o abscesso. E aqui no controle pós-tratamento. Né? Esse paciente foi submetido a 3 semanas de antibiótico terapia e evoluiu super bem. Né? Esse aqui é o paciente com a lesão, e aqui no controle do tratamento da lesão, já com pequeno sinal só cicatricial, mas sem nenhum outro tipo de alteração importante. Quando eu tiver meningite associada, eu também penso em antibiótico terapia exclusiva. Quando os abscessos forem pequenos e múltiplos, muitas vezes, mesmo sendo múltiplos, eu não faço só antibiótico. Às vezes eu preciso fazer a punção de pelo menos um para realmente ter o diagnóstico, se é abscesso ou não. Quando o paciente tiver uma contraindicação anestésica, o que pode acontecer, né? Pacientes com comorbidades importantes e com risco cirúrgico muito alto, então você acaba optando por tentar antibiótico terapia exclusiva, mesmo sabendo que é muito útil a biópsia com estereotaxia. Né? Estereotaxia é como se fosse o GPS. A estereotaxia é como se eu tivesse um instrumento, eu tenho, na verdade, um instrumento que me guia onde eu estou entrando no cérebro para eu chegar até o meu target, até o meu alvo, que seria o local que eu quero funcionar. Tá? É como se fosse um GPS usado
pela gente na neurocirurgia, né? Para eu conseguir localizar a lesão que eu quero no momento cirúrgico, tá bom? Eu vou mostrar para vocês ali adiante também. Bom, quando eu tiver boa resposta na primeira semana, posso continuar a antibiótico terapia exclusiva, né? E importante o que eu comentei no começo da aula, ela é pensada, né? Desde que seja imposta antes da formação da cápsula, ou seja, na fase de cerebrite, tá? Aí os resultados são melhores. Ou seja, menos de 2 semanas, porque depois de 2 semanas, 14 dias, eu já tenho a formação de cápsula, né? Formação capsular tardia já. E aí o uso de antibiótico terapia exclusiva tem um resultado bastante débil. E quando são pequenos, né? Na literatura que a gente tem de conceito, né, por Rosenblum, é abaixo de 3 centímetros, algumas fontes de literatura podem falar 2,5 centímetros, e tem fonte que fala até 2 centímetros, que seria o ponto de corte entre se usar só antibiótico ou entre se fazer um tipo de cirurgia. Então, se considera ou 2 centímetros, ou 2,5, ou 3 centímetros, como a fronteira entre o uso apenas de antibiótico e o procedimento cirúrgico. Esse paciente com antibiótico terapia exclusiva pode precisar de cirurgia num segundo momento, né? Desde que esse paciente tenha uma deterioração neurológica, ou seja, você está tratando só com antibiótico o paciente começou a piorar, preciso fazer a cirurgia, tá? Quando há uma progressão em direção ao ventrículo, ou seja, você percebe que o abscesso está crescendo, né? Especialmente em direção ao ventrículo, porque uma das complicações é que ele se rompa e derrube, né, o seu conteúdo na região ventricular, causando o que a gente chama de ventriculite. E aí o prognóstico é muito pior, é muito mais grave. Então, se você vê que ele está progredindo, especialmente em direção ao ventrículo, não dá para ficar esperando, né? Então, você precisa partir para a cirurgia, tá bom? Quando eu tenho aumento da lesão, né, 2 semanas após você está usando antibiótico 2 semanas, e a lesão aumentando. Então, você precisa pensar em cirurgia também. Ou quando o paciente já está usando o antibiótico há 4 semanas, e apesar de não ter aumentado, não ter crescido, ele não melhorou nada. Então, ele teve uma ausência de resposta aí nas 4 semanas de antibiótico terapia, aí você pode pensar em partir para procedimento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, né? Tanto o tratamento de excisão quanto o tratamento de punção já pode ser uma estratégia inicial. Então, muitas vezes, você nem pensa em tentar só antibiótico, você já começa com o tratamento cirúrgico, especialmente naqueles casos duvidosos ou em lesões maiores. Duvidosos porque eu tenho que fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito com o material do abscesso, né? Então, eu preciso fazer uma cirurgia. Ou quando eu tenho uma lesão com repercussão clínica importante, ou hipertensão intracraniana, né, ou causando um déficit no paciente, aí eu preciso atuar de forma mais rápida, resolver de forma mais rápida, e aí sim partir para a cirurgia. Então ele pode ser uma estratégia já inicial, tá? Quando eu tenho um efeito de massa, né, como eu falei para vocês, hipertensão intracraniana, como a gente vê nesse caso, esse caso, além de ter um efeito de massa, está numa área bastante eloquente, né, que é a transição aqui do lobo frontal com o parietal, né, o final do lobo frontal no giro pré-central, que seria a área motora. Então, paciente com déficit, eu tenho que pensar em agir de forma mais rápida. Se o paciente teve um trauma e tem um corpo estranho, não tem nem dúvida, né? Não dá para eu deixar o corpo estranho lá e tratando com antibiótico. Eu preciso fazer uma cirurgia e retirar esse corpo estranho do paciente. Se o paciente tiver déficit neurológico, como eu acabei de comentar para vocês, rebaixamento do nível de consciência, especialmente devido à hipertensão intracraniana, então eu preciso aliviar a pressão intracraniana. Quando os abscessos forem multiloculados, que é um tipo de abscesso, né, quando ele tem muitas septações, muito mais difícil de ser tratado de forma com antibiótico terapia exclusiva, e lesões periventriculares, devido ao risco de ventriculite. Então, se eu tenho lesão próxima ao ventrículo, penso em cirurgia direto, tá? E se for maior que 3 centímetros ou 2,5 centímetros, que é aquela fronteira que eu comentei no slide anterior, de quando eu devo operar ou não devo operar o abscesso cerebral, tá? Das modalidades cirúrgicas que eu tenho, eu fico entre excisão completa e punção guiada, tá? A punção guiada é porque eu guio ela através de um mecanismo, como se fosse realmente um mecanismo de localização intracraniana, intracerebral, um GPS, né? Que pode ser tanto por estereotaxia, onde eu coloco um arco na cabeça do paciente,
faço todas as coordenadas baseado em tomografia prévia do paciente para saber, através dessas coordenadas, onde que eu estou entrando com a agulha. Ou um outro exame, um outro auxílio cirúrgico que eu tenho também, fora a estereotaxia, seria a neuronavegação, né? Que é um outro tipo de aparelho também que eu vou mostrar no final da aula para vocês. Bom, é muito controverso quando eu faço a punção e quando eu faço a excisão completa. A gente tem alguns pontos importantes a se considerar. A excisão completa me permite a retirada da cápsula, então me traz um resultado pós-operatório em relação à infecção muito melhor, né? Tem que ser realizada na fase capsular tardia, ou seja, a cápsula tem que ser formada, tem que estar formada. Não adianta eu querer tirar o abscesso com a cápsula mal formada ou sem cápsula, porque eu não vou conseguir tirar, né? Eu vou começar a pegar parênquima, pegar outras coisas e não vou tirar o abscesso. Agora, quando ele tem a cápsula, aí eu consigo tirar ele e sempre tirar o abscesso em bloco, né? O que é em bloco? É você tirar em peça única, como no caso dessa cirurgia. Você tira todo o abscesso, toda a cápsula, sem romper o abscesso, tá? Ele inteiro, você tira o abscesso e puxa. Por isso tem que ser em bloco. Não adianta você querer tirar o abscesso, tá lá fazendo a cirurgia, estoura o abscesso, cai pus, banhando todo o cérebro, aí é pior, né? Aí era melhor nem ter mexido. Então, para tirar o abscesso, tem que ser em bloco, fazer uma cirurgia cuidadosa, pegar toda a cápsula, né, e tirar o abscesso sem ser rompido, tá? Como você está fazendo uma cirurgia já maior, né, uma cirurgia excisional, ela permite para você também evoluir para uma craniectomia descompressiva. Porque às vezes esse paciente, ele tem um edema, um inchaço cerebral bastante grande, que vai permanecer por alguns dias, por algumas semanas, mesmo depois que você tire o abscesso. E aí não dá para o paciente ficar em regime de hipertensão intracraniana. Então, uma das modalidades de tratamento que a gente tem é a retirada do osso, como eu mostrei para vocês. Como o paciente já está na mesa cirúrgica, né, com uma cirurgia de um porte maior, ela permite que você prolongue ali, faça uma craniectomia descompressiva junto com a retirada do abscesso. Pode reduzir o tempo de antibiótico terapia, que não é consenso, mas pode impactar no tempo. E é a única opção que a gente tem, caso seja abscesso multilobulado, fúngico ou com hipertensão intracraniana. Então, paciente com abscesso, com muitas septações, uma suspeita de abscesso fúngico, ou paciente de hipertensão intracraniana, aí não tem dúvida, eu preciso partir para uma excisão completa, tá? Já a punção guiada, ela é menos agressiva ao paciente, né? Porque você só faz um buraquinho ali na cabeça do paciente, uma trepanação, e através desse buraco, dessa trepanação, você injeta, você coloca ali, né? Penetra uma agulha e aspira o conteúdo do abscesso. Então o impacto cirúrgico é menor. Se for com estereotaxia, você consegue pensar em fazer até com uma leve sedação e anestesia local. Então, assim, ela tem uma menor morbidade, tá? E tem um menor risco de lesão do parênquima do que quando eu faço a excisão completa. Quando eu faço a excisão de todo o abscesso, eu vou ter que mexer no parênquima, tirar, puxar. Aqui não, aqui você faz um furo com a agulha, segue até lá e aspira, tá? Só que a gente tem um resultado um pouco mais pobre, né, em algumas situações, podendo ser necessário repetir o procedimento por ter se refeito o abscesso em até 70% dos casos. Então, até 70% das vezes que eu faço uma punção guiada, eu posso precisar repetir a nova punção, né? Então, eu tenho algumas limitações, tanto da parte da excisão completa, quanto da punção guiada. E aí, eu preciso avaliar individualmente de acordo com as condições clínicas do paciente, com as características do abscesso, com as minhas hipóteses de agente etiológico, né? Se for fungo, já vou pensar em excisão completa e por aí adiante. Não tem uma receita de bolo para isso, a gente precisa fazer um raciocínio em cima dos pacientes. Bom, isso aqui, a gente tem que ter em mente que mesmo quando a gente faz a cirurgia, a gente precisa da base da antibiótico terapia, né? Mesmo que você faça algum procedimento, você também dá antibiótico para o paciente, você pode até encurtar, no caso da excisão completa, mas você faz o uso. O que a gente costuma usar é uma cefalosporina de terceira geração, como ceftriaxona, né, associado ao metronidazol para pegar anaeróbio. Se o paciente tiver algum tipo de procedimento cirúrgico, ou for vítima de traumatismo craniano, ou além disso não, né, ou fora isso, o paciente tem uma suspeita de fonte hematogênica, eu entro e associo a cobertura para estáfilo com vancomicina, tá? Então, resumindo, a antibiótico terapia, o que a gente tem no geral
é o uso da ceftriaxona, 2 gramas de 12 em 12 horas, e o metronidazol, 500 miligramas de 6 em 6. Se o paciente tiver um abscesso pós-trauma, pós-neurocirurgia, ou uma suspeita de disseminação hematogênica, eu associo vancomicina de 15 a 20 miligramas por quilo, de 12 em 12 horas, lembrando de se controlar a vancomicina de acordo com a função renal do paciente. Você pode até, não são todos os hospitais que têm, mas alguns hospitais têm vancocinemia para você acompanhar a dose do paciente. Se o paciente for um renal crônico, você tem que ajustar a dose. Lembrar que a vancomicina também é bastante nefrotóxico. A duração do tratamento é de 6 a 8 semanas. Quando o paciente está sendo tratado e ele está ainda na fase de cerebrite, né, ou foi drenado o abscesso, eu posso pensar em 6 semanas, se for cirúrgico até menos. E o paciente que tem já um abscesso encapsulado, que não foi drenado, ou um abscesso múltiplo, multiloculado, imunossuprimido, aí o tempo tem que ser maior, podendo chegar aí até 8 semanas. Aqui a gente... Opa, deixa eu só voltar. Essa aqui é a última apresentação, último slide, né? Só para lembrar vocês daquela imagem do empiema que eu mostrei, né? A diferença do empiema para o abscesso. Esse aqui é um empiema de uma criança que a gente operou, tá? Subdural, ou seja, no espaço já pré-existente. E a coleção de pus que a gente encontrou já no espaço subdural, né? Mostrando aí realmente uma lesão infecciosa. E essa é uma modalidade de drenagem de abscesso. Eu mostrei para vocês a estereotaxia, né? Que é aquele paciente que fica com um arco na cabeça para a gente guiar. Esse aqui já é o que a gente chama de neuronavegação. A gente projeta o exame do paciente num aparelho, né? No neuronavegador, e através de guias que a gente acopla ao nosso material cirúrgico, a gente sabe, mais ou menos assim, com uma precisão até bastante grande, aonde a gente está penetrando com a agulha. Onde que a ponta da agulha está no cérebro. Porque o crânio parece pequeno, né? Parece uma coisa pequena, mas se você não tiver como se guiar, fica bastante difícil de você se localizar lá dentro. A gente tem pontos craniométricos, né? Que ajuda a gente topografar o que aquela região do crânio tem ali embaixo em relação ao encéfalo, mas muitas vezes é muito distorcido até pela distorção da própria doença, né? O abscesso começa a crescer, começa a distorcer a anatomia normal. Então, a gente precisa ter métodos de guia, né? Para nos guiar. E esses métodos ou a estereotaxia, né? Que é mais usada, bastante precisa, ou a neuronavegação. Tá bom? Bom, eu acho que eu falei até bastante. Obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. E fico à disposição também. Deixa eu parar a apresentação. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida. Bom, acho que antes do pessoal da Liga assumir, eu queria primeiro agradecer ao Carlos Obrigado, e Rodrigo. falar que vocês tiveram a oportunidade aí, sem exagero, de ter uma aula de congresso. É uma aula realmente muito boa, né? Assisti a aula todinha aqui, foi muito esclarecedor até para o infectologista, que a gente está habituado, mas às vezes, como eu disse ontem, infectologista, não, foi numa outra aula, infectologista quer sempre tirar tudo que é infecção, quer sempre indicar cirurgia para tirar, né, mas o professor Carlos foi muito claro aí nas indicações de quando tem que fazer a incisão da lesão ou só funcionar. É uma decisão bastante difícil mesmo, né? Eu tive uma situação em que eu estava convencido de que o paciente tinha um tumor e fiquei pegando no pé do amigo neurocirurgião para ele fazer uma biópsia, e aí ele me manda uma foto igual essa que o professor Carlos mostrou aí, com a seringa cheia de pus. Mandou uma foto para mim falando: aqui o tumor, o seu tumor era um abscesso. Realmente é um diagnóstico bem difícil. Mas assim, eu acho que aprendemos bastante. Podemos, se a Liga permitir, aproveitar aí para o pessoal perguntar, tirar alguma dúvida a mais. Obrigado, Rodrigo. A gentileza também do Rodrigo, tudo isso. Eu só Aqui. queria... Oi, Rodrigo, Desculpa, pode falar. Carlos. Continua.
à Eu só vontade. queria agradecer e falar da importância, né? A gente, uma lesão neurológica, uma neuroinfecção, lembrar sempre que é uma emergência, né? Sempre atuar de forma mais rápida, não ficar enrolando com o paciente, tá? Extremamente importante e não é tão raro como a gente pensa uma vez ou outra aí durante a nossa vida profissional, mesmo que você não seja infecto ou neuro, vai cair na sua mão um paciente com um possível abscesso cerebral. Era isso, A só essas Patrícia, considerações. a Patrícia perguntou aqui, ó, é, a- qual o valor para verificar hipertensão intracraniana? Ô, Patrícia, na verdade, a hipertensão intracraniana que a gente leva em consideração seria o limite da normalidade, que é um valor de 20, né? Quando você tem a medida da hipertensão intracraniana. Mas aqui eu não tô. A gente não vai medir a pressão intracraniana do paciente. A medida que a gente vai ter, o termômetro que a gente vai ser o termômetro clínico, né? Para você saber se o paciente tem uma hipertensão intracraniana. Eu não entendi se foi a medida de pressão ou se foi a medida de lesão. Mas, de qualquer forma, não é a medida da lesão que vai dizer se o paciente tem hipertensão intracraniana ou não. É muito mais o termômetro clínico. Se o paciente tem uma síndrome de hipertensão intracraniana, tem achados clínicos de hipertensão intracraniana, e você acha uma lesão intracraniana que realmente possa estar causando isso, você tem que considerar que esse paciente esteja sob regime de hipertensão intracraniana. Tamanho de lesão é difícil de falar, por quê? Porque mesmo lesões pequenas, como eu falei para vocês, podem causar edemas muito grandes, né? Então, se o edema for grande e a lesão for pequena, eu posso ter hipertensão intracraniana do mesmo jeito que eu posso encontrar naquele paciente que tem pouco edema, mas uma lesão maior. Então, não tem um ponto de corte de lesão de tamanho de lesão em consideração a hipertensão intracraniana. É claro que se o paciente tiver, por algum outro motivo, com um monitor de pressão intracraniana invasivo, está lá na UTI medindo, passou de 20, você vai falar que esse paciente está em regime de hipertensão intracraniana, vai fazer. Mas em relação ao tamanho da lesão, não existe, tá? É mais o termômetro clínico que a gente tem mesmo. Ver se tem desvio de linha média, tá pegando a região temporal, que é mais delicada em relação à herniação do uncus. Então tem que ver tudo isso, topografia, tamanho do edema, mas não tem um valor absoluto. Eu acho que foi essa a pergunta, eu não sei se eu entendi errado, mas eu acho que foi essa. Isso tá falando que ok, né? Imagino que ela estava pensando em algum valor, mas é isso, a arte do manejo clínico aí, de você perceber que ele está fazendo sinal de hipertensão intracraniana, né? Só para acrescentar, né, a questão da antibiótico terapia, não cresce bactéria no pulso, ele tem um pH que não favorece, ali a gente não tem tanto bactéria, a gente tem mais neutrófilos e produtos da degradação do processo inflamatório. Normalmente a gente encontra a bactéria ao redor da lesão, só que cérebro é um tecido nobre, que não dá para você ficar tirando material ao redor. Né? Quando você tem um abscesso no músculo, você consegue ir ficando tirando pedacinho de músculo para mandar para o laboratório. A gente prefere que tire fragmentos de tecido ao redor da lesão do que tecido do meio da lesão. Então, realmente é difícil fazer o diagnóstico microbiológico. A gente tem que pensar nessa composição multibacteriana, né, de gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios, e o tratamento cobrir todos esses três grupos de bactéria. E todo abscesso tem um tempo de tratamento prolongado, em torno de 5, 6 semanas, mas a cirurgia aí realmente pode nos ajudar e diminuir o tempo de tratamento do abscesso, né? Eu acho que foi muito, muito proveitosa. Eu fiquei muito feliz aqui, ó, que nós estamos com 90 alunos finalizando o dia de hoje. Então, né, a gente sempre tem uma preocupação quando a gente vai ultrapassando o horário, mas que legal, o pessoal todo ficou presente aí, pelo menos conectado, né? Vamos liberar o Carlos, né? Antes dos recados. Vamos sim, Obrigado, professor. Rodrigo. Eu só Obrigado, queria Guilherme. agradecer mais uma vez a presença do Dr. Carlos aqui hoje. Ele é o nosso orientador da Liga de Neuro de Adamantina. A gente tem um carinho muito grande pelo senhor e a gente agradece imensamente pela sua contribuição na noite de hoje. Também gostaria de agradecer ao Dr. Rodrigo, né, que fez a parte da intermediação entre as palestras hoje da noite e contribuiu um pouquinho com o seu conhecimento também para acrescentar a todo mundo aqui que esteve presente hoje. Né? Muito obrigado aos doutores